Boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso primeiro Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia. O tema deste ano, impactos da Covid-19 no uso de tecnologias no direito e na educação. Estamos iniciando o painel 1, intitulado Novos Paradigmas do Acesso à Justiça e Repercussões no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Eu estarei aqui acompanhado do José Maurício de Lima, que eu vou apresentar já para vocês, e do Antônio Guilherme Portugal, que vão nos dar a honra aqui de contribuir com o nosso evento. Então, sem mais delongas, nós vamos dar início. Eu vou fazer a apresentação para vocês do nosso palestrante e já passarei a palavra para ele. Nós vamos ouvir, a respeito do tema, o José Maurício de Lima, que é advogado, mestre em filosofia, presidente do Centro Brasil de Mediação e Arbitragem, Sebramar, superintendente em Brasília do CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, mediador no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, instrutor de mediação e arbitragem no Conselho Nacional de Justiça e no Instituto Vicente Cernicchiaro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Além disso, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP de Brasília. Então, nós ouviremos agora o Maurício, que vai nos brindar com algumas considerações a respeito desse tema, novos paradigmas do acesso à justiça e repercussões no ordenamento jurídico. Agradeço desde já a disponibilização do tempo e estamos ansiosos para ouvir o Maurício. Fique à vontade. Tá ótimo, então. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu queria cumprimentar os participantes da mesa, na pessoa do meu amigo Luiz Renato, que me convidou gentilmente para participar desse evento. E a ideia aqui é falar um pouco sobre essas novas ideias a respeito dos métodos adequados de tratamento de conflito, né? E vamos dar aqui um enfoque do ponto de vista jurídico, processual, porque o nosso painel ele sugere que nós enfrentemos essa situação a partir, né, das novas situações que vêm ocorrendo nesse mundo digital, né, a partir das dificuldades que foram lançadas que nos impuseram, né, pela pandemia, né? Então, vocês sabem que os métodos adequados de tratamento de conflitos, também conhecido como métodos autocompositivos, né? Eles exigem pela sua própria natureza, uma aproximação das pessoas para que elas possam, numa conversa, numa interação direta, né, tentar encontrar ou definir os interesses, né, que estão em torno de uma determinada situação e, por elas mesmas, conseguirem encontrar uma solução. Esse é o seu objetivo, né? E, nesse sentido, então, a forma presencial é muito importante. Entretanto, essa circunstância da pandemia colocou um impasse muito grande se seria possível, né, a continuação desse trabalho que é desenvolvido tanto nos tribunais, quando a gente trata de mediação e conciliação judicial, ou mesmo nos centros privados de resolução de conflitos, né? Mas a experiência tem nos mostrado que é possível. Tanto é possível que os tribunais já estão modificando a sua forma de atuação para dar grande ênfase. Tão grande foi o sucesso, né, dessa modalidade, que acabou permitindo que uma nova forma de atuação acontecesse, né?
Essa situação surpreendeu de uma forma bastante contundente a sociedade de modo geral, no Brasil e no mundo, né? Eu gosto sempre de citar, quando a gente trata desse tema, uma situação que ocorreu em Israel, na Universidade de Jerusalém, quando, algum tempo atrás, eu não sei quanto tempo, foi um comentário que eu vi, eu não sei assim precisamente as informações de datas e tempo e tudo mais, mas o que eu sei é que, há algum tempo, a Universidade de Jerusalém havia proposto uma comissão para estudar, uma comissão de notáveis, né, e de especialistas em educação, em informática e tudo mais, né, como é que seriam, dali para frente, o procedimento que a universidade ia adotar para utilizar essas novas tecnologias e transmissões e aulas remotas e tudo mais, já que isso se tornou uma realidade. Então, esses estudos começaram e, diante já havia algum tempo que esses estudos estavam sendo desenvolvidos, né? Ocorre que, com a pandemia, em uma semana, a universidade teve que modificar totalmente a sua forma de atuação. Em uma semana, as aulas presenciais passaram a ser totalmente remotas, né? Então, você veja como as situações, né, nos surpreendem, né, essas modificações do mundo, né? Bom, o que nós temos aqui, então, para considerar em termos desses novos paradigmas, né? Eu, como uma pessoa que está ligado de certa forma, à filosofia, né? Normalmente, os professores de filosofia, quando vão tratar de algum tema, eles vão à Grécia, né? Ou, no mínimo, vão a Roma, mas nós aqui não vamos nem tanto, né? Nós vamos iniciar o nosso trabalho aqui mesmo, no Brasil, né? E nas nossas circunstâncias. Claro que eu vou ter que fazer um mínimo de retrospectiva, né? Um mínimo de retrospectiva temporal aqui, né? Para a gente se situar no problema que nós vamos enfrentar. Então, o que é certo é que nós temos, né, na nossa sociedade, a nossa sociedade adquiriu, nessa modernidade, né, a partir da modernidade, um grau de complexidade grande, né, fazendo surgir a necessidade de regramento nas relações por meio da ciência do direito, né? E aqui nós entendemos a ciência do direito como sendo um conhecimento que propõe oferecer um método de enfrentamento de questões com soluções jurídicas, né, em um determinado contexto, e com base em um ordenamento jurídico determinado, historicamente constituído, e que seja também tradicionalmente denominado por isso que nós chamamos jurisprudência, né? Aquela situação ou como o próprio nome está a dizer, como dizer o direito, né? Kiovenda havia falado sobre esse aspecto, né? Definindo a lei nesse sentido lato, no direito objetivo, né? Como sendo a manifestação da vontade coletiva geral, destinada a regular a atividade dos cidadãos e dos órgãos públicos, né? Essa era a sua visão, né? Já Carnelucci, quando discorria sobre a função do direito, né? Ele falava sobre a consciência de que a humanidade vem em todas as direções, né? O seu caminho, e na direção da ética tem um caminhar de uma forma de uma extrema lentidão, né? E aqui a gente também pode dizer que, pouco a pouco,
os homens se tornam melhores, mas considerando que os seus passos, né, são imperceptíveis, né, como se o ponteiro do relógio se movesse num quadrante de séculos, né? As mudanças vão acontecendo de uma forma muito lenta, né? Vez por outra, ocorrem alguns impactos, né? Os fatos atropelam a vida e aí nós temos que nos adaptar, né? Mas o certo é que o direito promoveu mudanças significativas no modo de vida das pessoas, né? E deu uma certa estabilidade na vida contemporânea. Foi, na verdade, o direito que veio dar essa estabilidade, né? Eu costumo dizer de uma lição que eu tenho de um professor meu de ética, né? Professor Júlio Cabreira, que o direito ele nasce como uma falência da ética. Quando a ética falece, o direito tem que surgir para impor uma determinada. A ética ela subsiste, né, num ambiente de liberdade, onde as pessoas têm liberdade. Mas essa liberdade, vez por outra, é atropelada, né? E, em razão disso, o direito surge como uma forma de definir, né, as relações entre as pessoas, né? Então, nós vamos aqui trabalhar com alguns pontos de partidas, né? E eu estou me referindo principalmente a dois eventos históricos fundamentais, né? Que é a Revolução Francesa e a Revolução Americana, né? Nesse debate, né? Houve nesse percurso, né? Tivemos aí uma luta, né, entre a prevalência do jusnaturalismo e do juspositivismo, né? Iniciamos com esses direitos, né, que são inerentes às pessoas humanas, né? E depois o juspositivismo se confirmou, chegamos até o momento em que havia uma tentativa de, na esteira do positivismo, né, a tentativa também de se colocar o direito como uma ciência positiva, né? E isso aconteceu pelas mãos do Hans Kelsen, né? Para quem a justiça não pertencia à ciência jurídica por não ser juspositiva, mas sim pertence à moral, né? Então, ele fazia essa separação entre justiça e direito, considerando que o direito não, a justiça não era direito, porque estava afeito muito mais aos aspectos de avaliação dentro de uma subjetividade, né? Para ele também era impossível uma solução ou uma resposta única ou absoluta, né? À justiça, pois a justiça é um valor relativo e isso não se coadunava com o direito, né? Então, é isso que aconteceu nesse momento, com essa defesa do juspositivismo na sua obra clássica e denominada Teoria Pura do Direito, né? Então, qual o cenário hoje que nós enfrentamos, né? Nós enfrentamos um cenário caracterizado pela complexidade e pela instabilidade também e pela imprevisibilidade, né? Essa é a nossa condição, né? O que nós vivemos hoje, a nossa sociedade, ela se enquadra no momento em que essas características estão presentes, né? A nossa sociedade é uma sociedade complexa, ela é instável e imprevisível. Tanto é imprevisível que nós estamos sofrendo os efeitos, né, dessa imprevisibilidade com a própria pandemia, né? O Edgar Morin, que é um filósofo que tem sua formação na biologia, também no direito, na filosofia, ele diz o seguinte, eu vou abrir aspas para ele, né, nas suas ideias, dizendo que pode-se dizer que é uma complexidade onde quer que se produza um emaranhamento de ações e de interações e de retroações. Ou seja, é
a própria manifestação dessa ideia sintetizada de complexidade, de instabilidade e de imprevisibilidade, né? Então, nós vamos vendo, né, nós vamos desenvolver aqui a nossa conversa de pontos de vista, de 3 pontos de vista diferentes, né? Uma trazida pelo Boaventura de Souza Santos, né? Ele tem um artigo que se tornou famoso também na análise desse tema, que é a sociologia dos tribunais e a democratização da justiça. Então, ele analisou essa questão, né, da complexidade, da crise do judiciário, né? Mas ele reconhece que o direito teve um papel fundamental na transformação modernizadora das sociedades, né? Distinguindo 3 períodos no significado sociopolítico da função judicial das sociedades modernas. E esses períodos são o período do Estado liberal, o período do Estado-providência e o período atual, que o próprio autor denomina como o período de crise do Estado-providência, né? Do ponto de vista do Norberto Bobbio, que é, vamos dizer assim, uma perspectiva filosófica ou jus filosófica, né? Nós temos que um reconhecimento e a proteção dos direitos humanos estão na base das constituições democráticas modernas, né? Essa é uma das nossas premissas, né, que nós temos aqui, né? E nós passamos, né, da prioridade dos deveres dos súditos à prioridade dos direitos do cidadão. Essa foi a grande mudança que aconteceu quando nós saímos assumimos, né, vamos dizer assim, os estados constitucionais. O novo modo de encarar, então, a relação política não mais é predominante do ângulo do soberano, né? De quem decide, que tem o poder de vida ou morte sobre as coisas, sobre as relações do Estado, das pessoas. E sim do cidadão. Hoje, o ponto de vista é do cidadão, né? Então, na concepção de Bobbio, né, esse processo passou por diversas fases, né, o que ele chama também de eras, né, e isso está perfeitamente, vamos dizer assim, datado, né, com a Declaração dos Direitos do Homem, essa era inicial, né, com a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, anunciado em 1789, em agosto, mais precisamente, em 26 de agosto de 1789, na França, né? E até a elaboração de um documento de alcance universal, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que veio delinear os direitos humanos básicos adotados pela Organização das Nações Unidas, que teve o seu marco também em 10 de dezembro de 1948, né? Então, a primeira fase, que é essa fase filosófica, né, com teorias baseadas no justnaturalismo, de John Locke, por exemplo, né, se afirmava que o Estado Civil era um artefato humano, claro, né, é um construto humano, e que o verdadeiro estado do homem era o natural, ou seja, o homem nasce num estado natural, ou seja, um estado de natureza no qual, né, os homens nascem livres e iguais, e isso que veio influenciar, né, um outro pensador contratualista também, Rousseau, né, no seu famoso livro Contrato Social, né? A segunda fase que nós temos aí, ou uma era, como o Norberto Bobbio costuma definir, né, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Quando se passou da teoria à prática, né? Contudo, esses direitos ainda não eram universais, pois estavam ali limitados, né, aos poderes do Estado que tutelava, né? O Estado, como um sujeito de direitos universais, devia estar subordinado à sua origem política, né? E nós temos, então, a terceira fase, que ocorre com a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
quando a afirmação dos direitos torna-se, ao mesmo tempo, universal e positiva, né? Sendo os destinatários todos os povos, independentemente do Estado, né? Ou seja, as minorias, suas lutas sociais no âmbito da origem étnica, convicção religiosa, localização geográfica, nível de renda, tudo isso estava assegurado nos chamados direitos humanos fundamentais, né? Que nenhum governo, nenhuma maioria eleito não, ou imposto, né, podem tirar, revelando os tribunais enquanto instâncias de decisão e de poder político. Então, aqui é onde o direito ganha o seu potencial, né? Então, nós temos aí algumas fases, né, que nós podemos analisar até chegarmos a esse momento em que a gente vai introduzir as ideias sobre essa crise, a chamada crise do judiciário que nós estamos entendendo, né? Nós falamos de uma expansão econômica do pós-Segunda Guerra Mundial, também conhecido como um boom econômico da pós-guerra, né? Também chamado Era de Ouro do capitalismo, que foi um período de prosperidade econômica que ocorreu, né? Principalmente em países ocidentais, e durou até 1970, né? Nós tivemos aí uma expansão econômica que terminou com o colapso dos acordos de Bretton Woods em 1971 e a crise do petróleo de 1973. Também teve aí outro evento importante, que foi o crash da Bolsa, né, de 73 e 74, e que levou essa década de 1970 a uma recessão sem precedentes, né? Quais foram as consequências desses eventos, né, importantes, né? Nós tivemos a redução dos recursos financeiros do Estado e da sua incapacidade de cumprir com aqueles compromissos sociais, bem como a impossibilidade de oferecer serviço de administração da justiça compatível com a demanda, né? Então, essa foi uma das consequências, né? Então, nós tivemos aí afetado principalmente, né? Houve uma transformação do Estado-providência, né? Onde se lançou um grande debate sobre essa crise, né? E as transformações do direito, né? Eu digo isso com relação ao direito como um sistema autorreferencial e autopoético, né? Autoconstruído, né? E a concepção do direito como uma construção social, né? Então, isso é apenas para utilizar, né, o direito, a ideia de que o direito muda e a sociedade se altera, segundo Niklas Luhmann, né? Surge, então, nesse contexto aí, né, o que se costuma chamar de crise da administração da justiça, né? Quais são as características dessa crise, né? Nós tivemos aí o aumento dramático dos processos, né? E as consequências que produziu nos tribunais, diante dos casos que se instalou, né? Com excesso de causas que chegam ao Poder Judiciário, né? E isso, de certa forma, emperrando o sistema e prejudicando a vida de milhões de pessoas, né? Isso é uma questão que ficou muito clara no Brasil, né, essa situação, né? Então, nós assistimos aí, nesse momento, o que eu estou chamando de irrupção de novos paradigmas, né? Nós precisávamos dar uma resposta a essa situação, e nós denominamos isso como a crise do judiciário e a entrada em ação de alguns movimentos de acesso à justiça, né? Como foi o caso de uma obra que foi, na verdade, era um relatório que foi patrocinado pelo Banco Mundial, feito por dois juristas, né? O Mauro Capelletti, que é um processualista italiano, né? E o Brian Gart, né? Que desenvolveram uma pesquisa que resultaram no relatório, isso que se chamou relatório, né? E depois foi transformado em um livro que teve muita aceitação no Brasil
e foi traduzida pela ministra Elly Grace, né? Então, nesse livro, se desenvolveu a ideia de que o conceito de acesso à justiça, né, tem sofrido transformações importantes, né, e sempre numa tentativa de acompanhar as evoluções do estudo e ensino do processo civil, uma vez que ele está totalmente integrado no novo paradigma do Estado democrático do direito, né? Bom, então, essa instabilidade e implausibilidade da sociedade pós-moderna, né, como nós já falamos, fez com que os direitos humanos também assumissem o papel de promover a minimização das desigualdades sociais através de um conteúdo aberto, que busca reafirmar a cidadania mediante mediante a consolidação de direito do trabalho, por exemplo, direito à saúde e segurança material e da educação, né? Então, esse diagnóstico do Mauro Capelletti, ele chega a dizer que não é surpreendente que o direito ao acesso efetivo à justiça, né, tenha ganho essa particular atenção na medida em que as reformas do welfare state, né, o Estado do bem-estar social, vem procurando armar os indivíduos, as pessoas, né, de novos direitos substantivos em sua qualidade de consumidores, locatários, empregados e mesmo os próprios cidadãos, né, nos seus direitos do cotidiano, né? De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos, né, é destituída de sentido na ausência de mecanismo para a sua efetiva reivindicação. Esses foram, vamos dizer assim, as considerações do Mauro Capelletti, né? Então, hoje nós temos uma concepção de acesso à justiça, que é uma frase cunhada pelo desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o desembargador Kazuo Watanabe, né? É um dos grandes incentivadores dos métodos consensuais, né? Um dos pioneiros nessa luta aqui, né? Que ele diz que o acesso à justiça, esse acesso à justiça, não deveria ser entendido como algo diferente de acesso a uma ordem jurídica justa, né? Essa é a ideia. Esse é o novo paradigma. O que nós precisamos ter é um acesso a uma justiça, a uma ordem jurídica justa, né? E não mais esse simples acesso aos órgãos judiciários, né? Todo o conflito que nós tínhamos poderia a única porta de acesso à justiça seria então os órgãos judiciários para soluções adjudicadas, né? Dos conflitos, né? Só a sentença judicial é que poderia resolver, né? E cujos obstáculos, né, a gente sabe, são notórios, né? A gente, para obter uma sentença transitada em julgada, dado o nosso, vamos dizer assim, as ricas possibilidades de recursais nos nossos sistemas, né? Isso é um caminho a ser percorrido com bastante empenho, né, pelos advogados, né? Então, nós tivemos aí alguns problemas, né, que foram identificados por esses autores, né? As custas judiciais, que normalmente eram altas, né, a serem pagas pelos autores, né? A duração dos processos, né, uma vez que a delonga eleva consideravelmente as despesas das partes, né, pressionando as partes economicamente mais fracas, né? E muitas vezes essas mais fracas geralmente abandonam suas causas, né? Ou aceitam um acordo por valores muito inferiores àqueles que teriam direito, né? Isso é um tema que o Boaventura de Souza Santos faz principalmente a primeira fase, que foi a da implantação dos juizados especiais, né?
Outra coisa é a possibilidade das partes, na medida em que a grande parte dos cidadãos não reconhece ou não tem condições de reconhecer os seus direitos, né? E outros problemas dos interesses difusos e coletivos, tais como o direito ao meio ambiente saudável, né? E equilibrado, né? Diante das pressões dos interesses de grupos, né? E influências econômicas e políticas, né? Hoje mesmo a gente assiste aí essas questões com muita ênfase no noticiário diário, né? Bom, a questão que se apresenta então era como superar esses obstáculos, né, para possibilitar o acesso à justiça e quais as formas e meios legítimos poderiam ser utilizados para se ter vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né, um aspecto preventivo, né, repressivo e também reparatório dos conflitos, né? Esse é o dilema que nós então tivemos que enfrentar, né? Então, o Capelletti, ele dividiu em 3 ondas, né, os principais movimentos renovatórios de acesso à justiça, né? A primeira onda de respeito à assistência judiciária aos pobres, né? E está relacionada ao obstáculo econômico do acesso à justiça, né? Esse foi o primeiro ponto que ele achou que deveria ser enfrentada, né? Vamos dizer assim, como resolver essa questão do impedimento das pessoas terem acesso à justiça pela sua incapacidade econômica em razão de ser o processo caro, né? A segunda onda, ela vem se referir à representação desses direitos difusos em juízo, né? E isso visava contornar esses obstáculos organizacionais de acesso à justiça. Nós não tínhamos os instrumentos próprios, né, que pudesse atender essa modalidade, as ações civis públicas e tudo mais, né? A terceira onda foi a denominada onda do enfoque do acesso à justiça propriamente dita, né, que detém a concepção mais ampla de acesso à justiça e tem como escopo, tem ainda, né, porque nós estamos em pleno processo, embora muitas coisas já tenham sido resolvidas, nós estamos ainda nos encaminhando nesse esforço, né, de instituir técnicas processuais adequadas, né, e melhor preparar os estudantes e aplicadores de direito para enfrentar essa situação, né? Então, os reflexos das ondas renovatórias de Mauro Capelletti, né, no direito civil brasileiro, né, com essas ondas nós tivemos uma incorporação desses novos paradigmas da justiça, né? Mas como isso ocorreu, né? Qual foi essa história, né? Então, nós sabemos que o Brasil, eu não vou fazer aqui maiores considerações a respeito disso, porque tomaria muito tempo, né, sobre os aspectos históricos, né? Mas a gente sabe que o Brasil nasceu sob a égide das ordenações afoncinas, né, editadas em 1446 e consolidados depois na época da coroa de Dom Afonso V, né? Então, as ordenações afoncinas não foram uma verdadeira codificação do direito, e sim uma compilação coordenada e que se divide em 5 livros, sendo o livro 3, né, com 128 artigos, destinado ao processo civil, que vigorou no Brasil até 1521. Né? Então, ocorre uma publicação das ordenações manuelinas, vigorando de 1521 até 1963, 1603. Depois, as ordenações manuelinas acompanham o critério até então adotado com seus contornos gerais para execução dos julgados, né? Não houve grandes alterações, e a partir de 1603 foram promulgadas as ordenações filipinas, as quais, por 3 séculos, teriam vigência no Brasil, né? Portanto, o Brasil viveu sob 3 ordenações que foram consideradas grandes codificações da época, além das cartas dos donatários, dos governadores e dos ouvidores que foram nomeados no Brasil, né?
Então, somente com a Constituição de 1824 foi reconhecido no Brasil a divisão dos poderes, né? Então, já tínhamos aí, nós já éramos o Império, né? E já podíamos contar, porque até então nós estávamos subordinados a toda a Constituição da metrópole, né? Então, mas mesmo assim, ainda tinha o que se chama poder moderador, que era exercido pelo imperador, que ficava acima dos outros poderes, né? Essa questão, recentemente, veio à baila de novo, né? E tentou se atribuir às Forças Armadas, né, esse poder moderador, né? Mas isso aí é outra história, né? Não vamos entrar nessas discussões aqui, senão a gente perde a nossa linha aqui que nós estamos querendo desenvolver. Então, nesse momento, né, o imperador exercia essa autoridade e podia regular os outros poderes com controle absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro, desde o modo, até então, né, desse modo, né, confundia-se o judicial com o administrativo, fiscal e militar, né? Então, porque tudo estava concentrado nas mãos do imperador. Agora, a primeira norma processual de grande importância a surgir ainda no Império foi o regulamento número 737 de 1850, né? E seguiram-se a consolidação das leis do processo civil, que passou a ter força de lei em 1876, os códigos estaduais e os códigos do processo civil de 1939. Eu devo dizer, talvez eu seja desse grupo que está aqui todo, né? Seguramente aquele que passou por esses três, que veio a conhecer esses três processos na prática, né? O 39, que em 73 foi modificado, e o de 2015. Então, já vivi sobre a égide de três processos. Isso tudo porque eu sou do século passado, do milênio passado, isso é que nos coloca nessa condição de ter um pouco mais de conhecimento sobre essas coisas, né? Então, uma das principais características do Código de 1939 está na adoção do princípio da oralidade. Olha, veja bem, já no Código de 1939, né, já se falava no princípio da oralidade como uma das iniciativas para obter a celeridade processual, né? Isso, na história mais recente do direito processual civil, né, foi a preferência que o legislador estabeleceu. Então, no Código de 39 havia essa abertura para a gente tratar as coisas, né, dentro do seu aspecto oral. O Código de Processo Civil não teve grandes alterações significativas, né, arquitetando o que foi à luz de uma ideologia extremamente individualista, né, que nós estávamos em pleno regime militar, e o que se projetava ali era assegurar a realização de direitos puramente individuais, não se prestando a instrumentalizar os denominados direitos coletivos, né? E nenhum, nessa época, o judiciário estava sobre uma contenção muito grande, né? Então, o Brasil já ultrapassou, ainda que tardiamente, a primeira das três ondas renovatórias, né? Nós estamos hoje razoavelmente implantando essa política de assistência judiciária para os pobres, para começar com a entrada em vigor de uma lei 1060 de 1950, né? Que era a lei da assistência judiciária, né? A Constituição de 1988, né, conferiu também as garantias do pleno acesso, como também outras garantias, tais como o devido processo legal, o juiz natural, o contraditório, a ampla defesa, dentre outros que passaram a integrar, né, o catálogo de princípios de interpretação constitucional da nossa Constituição, né? Foi previsto a primeira vez, né, no texto constitucional, a denominada Defensoria Pública, no título 4º da Organização dos Poderes, né, no capítulo 4 das Funções Essenciais da Justiça, estabelecendo o artigo 134, né, que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, né, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa
em todos os graus aos necessitados, né? Na forma do artigo 5º, lá no 74, o inciso 74 da Constituição, né? Nesse dispositivo também constitucional, né, foi reafirmado que o Estado, né, prestará assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, né? Então, foi editada uma lei complementar, a Lei 80 de 94, né, conhecida como a Lei Orgânica da Defensoria Pública, né, que organizou as defensorias públicas da União e expôs as novas para defensorias públicas dos estados, que hoje, efetivamente, todos os estados e o Distrito Federal já, isso depois de um grande esforço, né, alguns estados, mais recentemente, que organizaram suas defensorias públicas, e até a União também já tem a sua defensoria pública, né? Hoje nós já podemos dizer que superamos essa primeira onda, né? Então, como superar a segunda onda, né? Aquela representação dos interesses difusos, né? A emenda constitucional 45 de 2004, né? Ela outorgou à Defensoria Pública, enquanto instituição essencial que é, né? A função jurisdicional do Estado essa autonomia funcional e administrativa, né? E a Lei 11.448 de 2007, que deu nova redação a Lei da Ação Civil Pública, né, conferindo poderes à Defensoria Pública para propor as ações civis públicas por danos morais, patrimoniais, causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, né, a ordem urbanística e as infrações que ocorrerem à ordem econômica popular, né? Então, quer dizer, nós nesse item também nós já podemos dizer que avançamos significativamente, né? Posso dizer assim, de uma forma normativa, né? E o sistema jurídico incidente à disciplina legal das ações coletivas no Brasil, né? Está complementada por algumas outras leis, como a Lei da Ação Popular, né? A Lei 4.717, né? Você tem a Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347, de 85, né, que já comentamos, né? E o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 90, né? Então, estamos agora, então, na terceira onda, né? A terceira onda que tem como foco mais precisamente a figura do jurisdicionado. E é aqui que nós vamos chegar. Foi uma longa caminhada, mas finalmente nós chegamos ao ponto nevrálgico da nossa discussão aqui, que é a figura de atingir, de atender o jurisdicionado, ou seja, aquele a quem se destina os serviços judiciários, né? E no resultado que eles procuram, né, com a obtenção de resolução plena do conflito em um tempo razoável, né? Então, a respeito desse tempo razoável do processo, né, nós podemos citar aqui que foi introduzido a emenda constitucional número 45 de 2004, né, e que coloca dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, né, lá no inciso 87 do artigo 5º da Constituição, né, esse tempo razoável, a razoável duração do processo, né? E qual o próximo desafio, né? Qual o desafio que nós enfrentamos hoje? Como o Capelletti havia assegurado nas conclusões do seu relatório, né? É como garantir um sistema igualmente acessível a todos e que produza resultados individuais e socialmente justos, né? Utilizando-se para tanto um alcance mais amplo e um enfoque dentro de uma concepção de acesso à justiça que é dentro daquela frase esculpida, né? Eu posso dizer assim, né? Do Kazuo Watanabe. Onde devemos incluir, além do próprio sistema judiciário, né? A advocacia judicial ou extrajudicial, seja por meio dos advogados particulares ou públicos, né? Então, nós precisamos utilizar essas possibilidades, né? Então, aí nós chegamos a um ponto importante, né, que
foram os meios adequados de resolução de conflitos, né? A ideia dos meios autocompositivos, isso, como eu já disse, né, eu já refleti aqui, não é propriamente uma novidade, porque a própria Constituição Política do Império do Brasil, aquela que foi elaborada por um Conselho de Estado, né, e foi otorgada pelo imperador Dom Pedro I em 1824, mais precisamente em 25 de março de 1824, incentivava expressamente a solução dos litígios por outros meios, que não exclusivamente a decisão judicial, né? Ele dispunha isso quando falava do Poder Judiciário nos artigos 151 e 164, né? O Código Comercial de 1850, que também disciplinava as relações comerciais, mantinha a obrigatoriedade da conciliação prévia, né? Após a proclamação da República, então, nós tivemos um decreto 359, né, de 1890, que afastou a obrigatoriedade dessa tentativa de conciliação. Então, vocês percebem que houve um movimento de ida e vinda desse processo, né, para, quer dizer, na medida em que esse decreto, né, ele acabou com ele afastou essa obrigatoriedade da tentativa de conciliação prévia para ajuizamento das ações, né, que tinham se mostrado, né, esse foi o argumento, né, na época ele havia, o argumento foi que ele era oneroso e de pouca valia, né, como elemento de composição de litígios, né. Eu não tenho maiores elementos para avaliar a consistência desse argumento, mas o que eu sei historicamente pesquisando é que os argumentos foram esses, né? Após a proclamação da República em 1889, veio a Constituição de 1891 e não tratou da conciliação e nem da justiça de paz, né? Outros movimentos, a Constituição de 34 e 37, restabeleceram a justiça de paz, né? Com o CPC de 1939, desapareceu por completa a conciliação pelos juízes de paz, ficando esse juiz de paz restrito somente à justiça do trabalho, né? O que mais que nós temos, né? A conciliação retomou gradativamente ao sistema, né? Com a Lei 968 de dezembro de 1949, né? Permitindo, na fase preliminar, a tentativa de conciliação ou acordo nas causas de desquite litigioso, né? E de alimentos, inclusive os provisionais, né? O CPC de 1973 restaurou novamente a conciliação sem caráter obrigatório, né, e preliminar, mas difundindo no curso do processo, né? Era uma tentativa, né, que o juiz da causa poderia colocar, né? E assim, em qualquer fase do processo, né, havia essa possibilidade, né? A Lei 6.515 de 77, denominada Lei do Divórcio, né, também preconizava a composição entre as partes pela promoção da tentativa de reconciliação do casal ou pela transação das partes com a designação de audiência específica para esse fim, a ser sempre conduzida pelo juiz, né? O juiz era que conduzia. E vocês veem que é uma diferença enorme com o sistema que hoje adotamos, porque hoje nós preparamos conciliadores qualificando para essa função, né? Aí nós temos ainda o CPC de 73, que recebeu outras alterações, visando oferecer às partes um momento propício para o diálogo, né? O artigo 331, né, e também sempre com essa tendência, né, do direito brasileiro de instituir um processo civil, a possibilidade de audiência preliminar, precedente à instrução, né? Tudo isso foram tentativas, né? O rito sumário, todas foram tentativas, né, que foram que foram acontecendo, mas sem grande sucesso, né? Isso só começou a haver uma consolidação efetiva com a Lei 7.244 de 84, que foi a chamada Lei dos Juizados de Pequenas Causas, né?
E depois, isso teve um sucesso que, 4 anos depois, a Constituição de 88, né, institucionalizou os juizados e estabeleceu a obrigatoriedade da criação em todas as unidades da federação, né? E aí veio a criação dos juizados especiais cíveis, criminais, né, que agora já estão previstos na Constituição, no artigo 98, inciso 1, parágrafo único, né, que tornaram isso uma realidade pela Lei 9.099 de 95, né? A emenda constitucional de número 45, que eu já citei aqui, foi promulgada com o objetivo de resolver esses e outros entraves ao acesso da população à justiça, né? Como esse da excessiva duração dos processos, né? A complexidade dos procedimentos judiciais e a falta de transparência da prestação jurisdicional, né? A grande alteração instituída pela essa emenda foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né? Ele é um órgão que se destina a avaliar o trabalho do sistema do judiciário brasileiro, né? Além de ficar encarregado de realizar o seu planejamento estratégico, né? Então, nós tivemos aí os movimentos da conciliação, incentivando a adoção dos meios consensuais na resolução de conflitos, com a participação dos tribunais em todo o país, né? Nós tivemos o incremento de uma política pública de tratamento adequado de conflitos, né? De interesses, né? Recorrendo aos meios consensuais, né? E a edição, esse foi o grande marco, né? A edição da Resolução 125 do CNJ, em novembro de 2010, recomendando, né, a utilização dos meios consensuais como um dos deveres dos magistrados, né? Os magistrados estão recomendados pelo CNJ a adotar esses meios consensuais, né? Infelizmente, alguns ainda resistem, mas já resistiram muito mais do que agora, né? Nós já estamos avançando um pouco nisso, né? Nós tivemos os movimentos pela conciliação, incentivando a adoção de meios consensuais, né? Com a participação dos tribunais de todo o país, né? Você tem aí as semanas de conciliação, né? Essa política de tratamento adequado de conflito e de interesses, né? Estão recomendadas, né? E tudo, né? E em março de 2015 foi sancionado o Código de Processo Civil, a Lei 13.105, né? Com a pretensão de reduzir o formalismo jurídico, essa é a grande meta, né? E a busca pelo consenso, né? Incorporando todas as recomendações previstas nessa resolução. Esse foi o grande salto qualitativo, né? da nossa legislação nesse sentido, inclusive com a criação dos centros de solução consensual de conflito em todos os tribunais. Então, o novo CPC reafirma, né, portanto, os termos do preâmbulo da Constituição, no sentido de que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito. Então, eu diria para vocês, para encerrar, né, que esse foi o grande percurso que nós tivemos, né, analisado sempre desses vários pontos de vista, aí, do ponto de vista filosófico, sociológico, né, e processualista, que nós chegamos nesse ponto em que hoje nós temos todo um arcabouço a promover a possibilidade dos recursos, e agora, principalmente porque o próprio Código de Processo Civil e outra legislação, elas permitem que isso seja feito eletronicamente, né? E asseverando que isso ganhou um impulso enorme nesse momento agora, né? Muito obrigado. Passar a palavra para o nosso debatedor e companheiro aqui, Antônio Guilherme Portugal. Perdão, estava vendo o retorno aqui. Então, voltando, vou passar a palavra ao Antônio Guilherme Portugal, nosso debatedor, que é especialista em direito tributário, advogado público, procurador do município de Cambé, no estado do Paraná, e professor de Direitos Humanos e Direito Internacional na Unifil, em Londrina, no Paraná. Por favor, Antônio, as suas considerações. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito boa noite, professor José Maurício. Agradeço em nome de todos que estão participando
dessa noite conosco, a sua brilhante exposição, de uma maneira muito clara, muito completa, né? Me parece que está dando um retorninho, não sei se melhorou um pouquinho ou não, mas muito bem, melhorou, que bom. Então, muito obrigado, professor José Maurício, pela sua apresentação, né, que de uma maneira muito clara, muito técnica, fez uma evolução sobre esse nosso dilema, né, entre litigar, buscar a justiça, sem que isso represente uma trava, né, o enchimento da justiça, e a gente consiga chegar no fim, que é a entrega da jurisdição de uma maneira eficaz, né? Então, muito obrigado, professor José Maurício. Mas esses temas, né, e essas questões de acesso à justiça sempre são necessárias de serem discutidas, justamente porque é o nosso maior problema, né? Então, nós temos um instrumento judicial para poder satisfazer alguns dos nossos interesses, mas isso tem que vir de uma forma que não apenas se que o senhor trouxe para nós, né? Parece que está dando alguma... voltou, muito bem. Que desculpe, mas me parece que deu algum problema na internet aí, mas enfim, já estamos de volta, né? Mas enfim, são esses temas que a gente precisa realmente debater. Mas enfim, doutor José Maurício, o que nós temos, né? Uma era que nós já estamos chamando da era do poder judiciário, né? Onde nós estamos enxergando aí um protagonismo do poder judiciário na nossa vida política, na nossa vida social, né? Quando você vê que o poder judiciário ele vem sendo seguidamente, reiteradamente exigido a dar respostas dos mais diversos aspectos da nossa vida social e da nossa vida política. É interessante, tudo aquilo que você está discutindo nas nossas casas políticas acaba, de uma maneira ou outra, transbordando para o Poder Judiciário, e isso acaba exigindo do Poder Judiciário que dê essas respostas, né? Então, estamos vivendo um momento em que o Poder Judiciário está sendo muito exigido, né? E isso talvez, claro, por uma própria postura do Judiciário de buscar dar respostas em eventuais vácuos legislativos e situações que, eventualmente, a nossa Casa Legislativa não atua adequadamente. Então, a gente vive esse dilema. O próprio Judiciário buscando mecanismos para poder agir de uma forma mais eficaz, mas também, por outro lado, cada vez mais as pessoas buscando o Judiciário para solucionar toda sorte de conflitos. E aquilo que nós já vivenciamos. O senhor comentou a evolução do Tribunal de Pequenas Causas, né, para o nosso Juizado Especial Civil e Criminal, pela Lei 9.099, e aí a ampliação dos juizados especiais para os juizados especiais federais, e aí, mais recentemente, juizados especiais de fazenda pública, né? Então, o Poder Judiciário se instrumentalizando, né, com esses caminhos, né, para você buscar uma solução mais efetiva. Por outro lado, né, você abre os juizados especiais justamente para você poder dar maior amplitude, dar maior possibilidade das pessoas discutirem suas questões judiciárias, e isso, por outro lado, leva a um acúmulo de demandas no judiciário, né? Então, você, ao mesmo tempo que você franquia, né, o acesso, você acumula o judiciário. E aí vem justamente um ponto que, para mim, sempre foi um ponto de reflexão, inclusive em razão do meu trabalho, né, em razão de estar ali na defesa de um ente público, né, que é a ideia desses nossos grandes litigantes, dos nossos litigantes habituais, aquelas pessoas que estão acostumadas a estar em litígio, a estar em processo judicial, e usa do poder judiciário justamente para você poder ter ali uma forma de acomodar
seus interesses econômicos e etc. Né? Então, a gente fala aqui das grandes corporações e até mesmo dos entes públicos que acaba usando da morosidade do Poder Judiciário para obter as suas vantagens econômicas e, enfim, né, para se colocar diante de uma posição desigual em relação ao litigante eventual, né, aquele consumidor, aquela pessoa física que eventualmente se viu em alguma situação que exigiu a busca pelo judiciário. E justamente esse é o ponto que sempre me traz muita reflexão, né? Como que a gente conseguiria tentar resolver esse problema? Então, nós temos lá um judiciário abarrotado de demandas. O senhor menciona no artigo do senhor uma demanda reprimida de aproximadamente 70 milhões de processos, e se você depura um pouco esse dado, você percebe que grande parte desses 70 milhões de processos represados envolvem as mesmas pessoas. Taxa de congestionamento. Taxa de congestionamento, exatamente, os processos represados, né? Então, a gente tem ali, dentre esses processos represados, grande parte deles quem são? Os entes públicos, né? Somos nós, dos municípios, dos estados e da União, nas suas mais diversas frentes, né? Seja por questões das mais variadas índoles, né? Desde oferta de medicamento a questões tributárias, mas está lá o ente público, e estão lá as grandes corporações. Então, desse estoque de processos represados, se você faz uma peneirada, você encontra mais ou menos as mesmas pessoas, né? E a ideia é essa, qual que é a ideia que o senhor tem, eventualmente, o que o senhor pode, eventualmente, aprofundar sobre isso, como que a gente poderia tentar resolver esse problema? E aí, né, engatando aqui um segundo ponto de reflexão, o senhor tem um trabalho bastante relevante, bastante importante na questão da mediação e da arbitragem, e como fica os entes públicos na mediação e arbitragem. Eu, na minha atividade, eu tenho buscado, ainda que muito timidamente, por uma série de fatores que vão além da minha vontade, né, mas eu tenho buscado trazer esse tema para dentro da administração pública, né, trazer o tema da mediação, trazer o tema da conciliação, trazer o tema, eventualmente, até da arbitragem, porque não em questões que envolvam lá, contrato de licitação, etc. Tal, mas a resistência é muito grande, né? A resistência, percebemos que é muito grande em torno desse tema na administração pública, que é um dos grandes litigantes. A administração pública é, de fato, um dos grandes litigantes que nós temos no judiciário. Então, se a gente busca acesso à justiça, como que esses grandes litigantes eles devem se portar para poder, em conjunto, né, com o Poder Judiciário, resolver esses gargalos, né, tentar desrepresar esse estoque, né, de demanda reprimida aí, de mais de 70 milhões de processos. Então, são essas as reflexões que a gente tem que aprofundar, e eu gostaria de ouvir o senhor, o que o senhor poderia contribuir para esse debate conosco, né, e quais são as reflexões que o senhor traz a respeito desses temas. Bom, o que eu posso dizer é que nós, pelo menos, já iniciamos o caminho, né? Nós já temos um diagnóstico, porque, há algum tempo atrás, pouco se sabia. A gente tinha essa sensação de uma justiça lenta e não se sabia qual era o motivo. Hoje a gente sabe, né? Hoje nós temos um diagnóstico, né? A primeira vez que eu vi um presidente do Supremo Tribunal, ainda não tinha CNJ, mas a primeira vez que eu vi um presidente falar, né, foi em torno de 1995, por aí, que ele já levantava essa ideia do volume de processo, né? Que era o ministro... Eu não estou precisando da data, mas eu sei que o presidente era o Pertence. Foi a primeira vez que eu vi um presidente, José Paulo Pertence, né? Um presidente do tribunal preocupado com essa questão, né? O CNJ ainda não existia como órgão de planejamento central do Poder Judiciário, né? Mas ele já levantou a questão. E eu não me recordo, eu me lembro que isso me impactou assim quando eu vi
no jornal uma reportagem, uma entrevista longa do ministro Pertence, né, falando sobre como o judiciário estava, vamos dizer assim, abarrotado de processos, né? Nós não tínhamos ainda o CNJ já tinha e tal, o STJ já existia nessa época e tudo, né? Mas então nós estávamos nesse impasse, né? E hoje o CNJ está aparelhado, né? E vem adotando. O fato dele ter instituído essa política pública foi um grande caminho, né? Um grande passo, né? E também os esforços, né, que os ministros, né, que foram presidentes, né, mais recentemente, têm dado. O próprio ministro, eu me lembro que eu estive na reunião do Conselho Federal da OAB, logo que o ministro Toffoli tomou posse, né, no período passado, aí, ele esteve numa sessão do Conselho Federal da OAB e falou sobre esse tema, né? Inclusive encaminhou para o MEC, né, aquela proposta de exigência de disciplinas desse tema nos cursos de direito, né, entre outras medidas, a ênfase que foi dado para esses métodos consensuais, né. O ministro atual, o ministro Fux, também é um interessado no tema. Ele próprio já conduziu mediações, né? Ele foi, por exemplo, o mediador numa discussão que aconteceu entre unidades da federação, entre São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais, se eu não me engano, sobre a utilização das águas do Rio Paraíba, né? Então foi uma coisa que foi mediada por ele e tudo, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, né? Ele é entusiasmado com esse tema, né? Então, hoje, nós já temos as autoridades sensibilizadas. Nós temos o caso do Ministério da Justiça, né, que tem um órgão, né, que foi dirigido até bem pouco tempo pela doutora Eutália Maciel Coutinho, uma das grandes incentivadoras desse tema, né? Nós temos pessoas como o André Goma, que durante muito tempo esteve como juiz assistente no Conselho Nacional de Justiça, que deu grande força para a implementação. Então, nós temos valores, né, nesse meio que estão presentes, que deram grande colaboração. Eu não vou... já citei aqui por diversas vezes o desembargador Kazu Watanabe, né, que é um dos inspiradores desse tema e tudo mais, o próprio Konima, né? Mas, veja só, o diagnóstico nós já temos, né? E já temos também muitas propostas de soluções. Uma solução mais importante, a meu ver, é a ideia de transferir grande parte desses litígios para a iniciativa privada, entendeu? A iniciativa privada se preparou. Hoje nós temos um corpo de mediadores altamente qualificados, né? Porque as faculdades já... eu mesmo sou professor no IDP, no Instituto IDP aqui de Brasília, né, dessa disciplina, né, e todo semestre a gente forma advogados com essa nova perspectiva, né, com essa nova visão, né. Nós temos vários cursos, né, que os próprios tribunais oferecem, né, mas o que está ocorrendo é que os tribunais estão se valendo de mediadores voluntários, né, quer dizer, eu acho ótimo a ideia do voluntariado, mas o voluntariado tem os seus limites, porque as pessoas vão fazer isso de uma forma assim, vamos dizer assim, residual, não faz parte da sua, vamos dizer assim, da sua atividade principal, né? Nós devemos constituir isso, nós devemos dotar o sistema, tanto privado como público, de mediadores remunerados para fazer esse trabalho. Eu fiz recentemente eu sou muito amigo do secretário de orçamento do tribunal, porque eu já fui também secretário de orçamento do tribunal aqui do Distrito Federal, e eu estava fazendo uma conta com ele. Olha, nós temos alguma coisa em torno de
de 1 bilhão, que é a dotação orçamentária do tribunal, né? Fazendo uma conta assim, simples assim, só para... E entendendo que grande parte desses processos, né, um grande volume hoje, a gente fica ali na casa dos 20 poucos por cento de processos que são utilizados, né, ou que são resolvidos mediante acordo, né? Então, se a gente destinasse não 20% do orçamento, mas 1% desses 20% para remunerar os mediadores, talvez a gente desse um impulso importantíssimo nesse negócio, né? Que o próprio Código de Processo Civil já prevê isso como sendo a atividade do mediador, né? Ele está incluído no rol dos auxiliares da justiça, né? O mediador se constitui hoje um auxiliar da justiça, e ele pode ter, vamos dizer, a lei já autoriza que seja realizado concursos, né, para essa finalidade, para ter mediadores profissionais exclusivamente treinados para isso, porque o juiz não é treinado para fazer mediação nem conciliação. Aliás, há uma própria proibição, né? Eu tenho conhecimento de que, recentemente, o tribunal, uma Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, cassou uma sentença de um juiz que fez mediação e depois sentenciou. Então, ele não está... Primeiro, por uma coisa, né, que ele tem um trabalho muito mais nobre para realizar, que é a tarefa de sentenciar com os aspectos jurídicos, e que também a mediação e a conciliação não tem a pretensão de substituir os juízes, é apenas dentro dessa ideia do tribunal multiportas, né? Isso é que está se pretendendo implantar, né? Não ter exclusivamente a saída da solução adjudicada, da sentença. Não é isso que se... Né? É diferente. Nós queremos que o sistema todo tenha várias possibilidades. E você mencionou aí o fato dos grandes litigantes, né? O Ministério da Justiça e o CNJ, eles se juntaram e fizeram um levantamento e identificaram quais são esses grandes litigantes, né? Então, desses 100 milhões de processos que hoje existem no Brasil, 50% são de entes públicos, né? A União, as suas autarquias, né? Enfim, os estados, os municípios, as suas respectivas autarquias e tudo mais, né? Então, o grande litigante, na verdade, é o próprio Estado, né? E o próprio Estado precisa tomar uma posição para valorizar o acordo. Eu me lembro que, ainda no tempo da ministra Elly Grace, ela julgou um acordo de um município que fez um acordo lá para resolver um determinado caso, eu não me lembro os detalhes do caso, mas essa sentença foi impugnada, né, houve o recurso dela e foi bater no Supremo, com a alegação de que aquilo é inconstitucional, né? Então, ela, nesse voto brilhante, que é até citado numa dissertação de mestrado de uma juíza federal que defendeu esse mestrado na Fundação Getúlio Vargas, eu tive a oportunidade de ler essa dissertação, ela argumentou com base na duração razoável do processo, porque o acordo era a única forma de extinguir isso, né? Então, os advogados públicos também, de certa forma, se sentem um pouco até uma situação delicada, porque muitas vezes, né, eles têm os limites da lei, né, que impede que eles possam fazer acordo, né? Na área tributária, está acontecendo no Congresso, né, um projeto de lei que visa a aprovação de instrumento que permita a arbitragem até para resolver algumas pendências tributárias. Então, existe um arsenal de coisas, mas ainda falta um pouco mais de vontade política dos próprios juízes de assumirem isso como uma verdade, entendeu? E também, e mais enfaticamente, eu acho que o setor privado hoje está preparado para assumir essa função. Os juízes podem, e o CNJ tem até recomendado isso para os tribunais, transfiram processos para o setor privado.
As câmaras privadas podem resolver problemas, entendeu? E aí, como se dá esse critério? Bom, aí os tribunais vão definir, existe 1000 formas de atender também esse requisito, né? Então, em torno disso, nós temos várias saídas. E eu diria para você, viu, que nós estamos andando. Se nós compararmos o que nós tínhamos há 10 anos atrás, em termos desses métodos autocompositivos, e o que nós temos hoje, nós já avançamos bastante. Mas, claro, ainda tem um longo caminho a percorrer. Sem dúvida. Sem dúvida. Professor? Ok, agradeço, professor Antônio, a participação. Eu gostaria agora de fazer pontuar aqui com vocês dois, tentar inverter um pouco a ótica que foi falada. O Maurício nos deu aqui uma aula histórica, né, filosófica, sociológica da evolução disso tudo até chegar onde a gente está, né? Saímos lá, eu, quando comecei a estudar, se falava em meios alternativos de solução de conflito, era uma coisa meio de segundo escalão. Hoje se fala em meios adequados, né? Quer dizer, o adequado é o meio de autoconciliação, o extraordinário, o alternativo deve ser a justiça. Então já houve uma mudança bastante significativa até no tratamento, até na forma de nomear as duas coisas. Mas eu queria tratar especificamente de um... Se você me permite fazer um pequeno detalhe para a gente não gerar confusão, realmente você tem razão. Antigamente se falava de meios alternativos, né? Eram alternativos porque não havia previsão legal. Hoje existe previsão legal, mas em nenhum momento também os meios, porque a justiça é um dos meios adequados também. Ele não pretende substituir a justiça estatal como um meio adequado de fazer justiça, percebe? Ele se enquadra em uma das possibilidades, né? É a heterocomposição, é a composição que vem de fora. Alguém decide por você. O que nós estamos dando ênfase é a autocomposição, o ato das próprias pessoas assumirem, a partir de um terceiro imparcial, a facilitação desse processo para que as próprias partes encontrem. Mas isso é bom que deixe bem claro que não há uma tentativa de tornar a justiça estatal como alternativa, não. Muito pelo contrário, sim, ela continua tendo o seu valor, tá certo? Desculpa aí. Não, imagina, é de grande valia. Eu coloco da seguinte forma, Maurício, eu faço essa colocação, essa brincadeira de falar o alternativo agora é o judiciário, porque a gente tem já reconhecido, como vocês acabaram de falar aqui da questão do congestionamento de processo, uma incapacidade de solucionar todas as questões. Mas onde eu quero chegar? Eu quero abusar um pouco, inclusive, Maurício, do ecletismo do seu conhecimento. Existem algumas colocações, eu citaria, por exemplo, José Murilo de Carvalho, naquele livro Brasil, Cidadania, o longo caminho da cidadania no Brasil, onde ele coloca a trajetória do nosso país, e ele trata especificamente da questão da cidadania, do brasileiro se entendendo como brasileiro, como pessoa que tem, né, que reivindicar direitos, que tem que atuar efetivamente na sociedade. E eu queria saber, mais especificamente da sua prática, você vê do cidadão, né, um interesse na utilização da autocomposição? Você vê um aumento que é compatível com esse aumento, por exemplo, do interesse do Estado? Porque você estava falando, olha, hoje nós temos o CNJ incentivando, nós temos a legislação, nós temos a formação desse profissional, e do ponto de vista do cidadão, superou-se aquela ideia de que tem que ser uma decisão judicial, tem que ser o Estado que vai me dar a resposta? O que você pensa disso? Claro, né, Luiz, Renato, que nós temos esse é um processo cultural, né? E a cultura, ela não se modifica de forma instantânea, né? Ela precisa ser colocada, ser experimentada e tudo mais.
O que eu posso dizer para você é que as experiências que eu tenho tido na condução de mediações é que essas pessoas que saem de lá depois de uma sessão de mediação, muitas vezes, nem mesmo chegando ao acordo, valorizam muito a oportunidade de ter tido um momento para conversar. Porque a impressão que as pessoas têm da justiça é de um ambiente extremamente formal, onde você tem aquele todo um ritual, né? Você se lembra, recentemente no Supremo, nós tivemos um advogado que foi advertido pelo ministro, né? Por ter falado você. Né? Cadê a liturgia? Veja só, né? O grau de sofisticação que nós chegamos, né? Enquanto a dificuldade que as pessoas mais humildes têm até para se sentar diante de um juiz, né? Com esses termos, né? Esse juridiquês e tal. Então, isso... Agora, na mediação, muito diferentemente disso, é o momento em que a gente coloca as partes muito à vontade. Por exemplo, um dos primeiros movimentos que a gente tem é de adotar uma mesa redonda, onde a gente começa estabelecendo um contato, né? A gente tenta estabelecer o que nós chamamos de rapport, né? Que é uma tentativa de estabelecer um contato mais próximo com as pessoas, né? E de naturalizar aquele conflito, né? Naturalizar em que sentido, né? Dizer que o conflito é natural nas pessoas, mas que esse conflito pode se constituir uma oportunidade para resolver o problema, reaproximar pessoas e prevenir também outros conflitos, entendeu? E isso acontece muito, eu posso garantir em muitas situações que na prática isso acontece. E quando essas pessoas passam por essa situação, eu já tive muitos advogados que se entusiasmaram tanto que foram fazer cursos de mediação, partes que foram fazer curso de mediação e que se tornaram pessoas assim que valorizaram muito essa oportunidade. Então, veja só, a nossa lei ela não torna obrigatória a mediação. O que é que ela pretende fazer? Ela pretende fazer com que o sistema, o aparelho judiciário, né, crie na verdade, quem está obrigado é a autoridade judiciária, né? Os tribunais estão obrigados a oferecer aos jurisdicionados uma oportunidade de fazer a sua autocomposição, entendeu? As partes comparecem voluntariamente, né? Muitas vezes elas chegam tímidas numa sessão de mediação, mas à medida em que a conversa se estabelece, né, que são trocadas as informações sobre a situação trazida, se estabelece um ambiente de confiança, né? Quando naturalmente essa mediação está conduzida por um mediador qualificado, que hoje, felizmente, nós temos muitos, né? Muitas pessoas se arvoraram no passado a fazer mediação sem utilizar as técnicas, sem conhecer como fazer, né? Hoje nós temos a mediação é algo que acontece de uma forma, vamos dizer assim, informalmente, mas ela tem estrutura, tem um procedimento, né? E a gente sabe, vamos dizer assim, já científica, talvez não, dependendo do método que eu posso chamar de científico, né? Mas nós podemos aferir isso em números de que quando a gente adota uma mediação com todos os seus procedimentos, há uma possibilidade muito grande de essa mediação ser exitosa. E para responder, para não me prolongar muito a respeito do que você diz, as pessoas que conhecem a mediação, quais são essas pessoas que eu posso dizer que conhecem a mediação? Aquelas que comparecem a uma sessão de mediação e fazem uma pesquisa. Todos os tribunais, orientados pelo CNJ, têm uma pesquisa para até fundamentar a permanência
justificar a permanência dessa política pública, né? Então, elas fazem uma pesquisa. Então, o grau de adesão e de satisfação desse procedimento é em torno de 80%, entendeu? Eu estou me referindo vamos dizer assim, a satisfação das pessoas com a coisa. E eu acho que pode até ser mais. Obviamente que nem todo caso dá acordo, é possível que não. A nossa estatística parece que é em torno de 30%. Tá? Mas, então, é nisso que eu estou falando. Tá? As pessoas, quando experimentam o método, né, elas reconhecem o valor daquilo e se interessam. Né? Então, mas ele também não é a solução para todos os males da humanidade. E não temos essa pretensão. O que nós queremos é nos colocar na posição de mais uma porta a ser acessada pela sociedade. Perfeito. Professor Antônio, o senhor tem alguma coisa a considerar a respeito dessa questão, do ponto de vista do jurisdicionado, vamos dizer assim, de quem... Justamente. A ideia é exatamente essa, né? Eu recebo demanda por isso no nosso cotidiano. Eu recebo ligação de advogados, né? Buscando saber se há possibilidade de conciliação com o município, se existe alguma forma de tentar agilizar um pouco mais o fluxo dos processos, né? Então, ainda em pequena parte, mas eu percebo que já existe uma busca para esse tipo de solução, né? Para tentar buscar uma... Acho que ele travou, Renato. Parece que está voltando. A tecnologia, quando funciona, é muito... Existe sim uma busca, mas uma busca tímida, né? Uma busca tímida em torno da administração pública. E aí, como o Edson disse, né, o maior réu do judiciário é o Estado, sem dúvida nenhuma. Aliás, o maior réu e maior autor em muitos casos, né? Eu acredito que o Estado ele está nos dois polos, ocupando o poder judiciário, tanto como réu como autor. O doutor José Maurício comentou que hoje nós temos no CNJ um trabalho muito importante de dados, de pesquisa, né, e de quantificação daquilo que nós temos no judiciário, e uma das não diria novidade, porque isso, ainda que não sistematizado, já era comum, né, a maior quantidade de processos que nós temos no judiciário é a execução fiscal. Hoje, isso em todos os níveis, aí, falando desde União até os municípios todos. Então, o Estado como autor, né, buscando satisfazer seus créditos. E naquilo que o professor José Maurício comentou, não apenas a tentativa de você poder mediar a questão tributária, mas também você não exigir a execução fiscal por meio de um processo judicial. De repente, você tentar resolver isso dentro de uma esfera administrativa, sem, claro, tolher a eventual defesa do executado em uma ação própria, promovida por ele, enfim, que substituiria o atual embargo de execução. Então, existe também esse caminho, né, a ser discutido de uma maneira muito séria, né, e o Estado, de fato, o Estado ele tem uma forma de cumprir as suas obrigações que é muito confortável, ainda que, se você pensar pelo aspecto orçamentário, é necessária, né, mas é confortável você pagar por meio de precatório, você ter expropriação de bens, né? Então, isso, de fato, deixa o Estado numa posição confortável. Não diria que você sair aí penhorando bens do Estado seria a melhor solução, né? Talvez seria mais uma cultura, né, de você trazer ao Estado a cultura pelo pagamento e não a cultura da inadimplência, né? E aí não é a culpa do sistema de precatório, propriamente dito, né? Porque ele veio para você dar uma organização na estrutura orçamentária e financeira do Estado. Mas talvez uma cultura, né? Então, de fato, o Estado ele tem essa dificuldade de fazer os seus pagamentos por uma questão, talvez, cultural. É aquela coisa, eu deixo o precatório como a minha última prioridade, né? Ou não prioridade, né? E aí eu vou buscar lá resolver coisas que
eventualmente vai trazer mais chamariz político, né? Então, tem que construir uma escola, tem que construir um posto de saúde, porque isso vai ficar minha marca lá no cimento, né? E é uma questão de prioridades, talvez, né? Tudo bem que nós temos, sim, dificuldades financeiras, mas isso você tem que trabalhar, né? É uma questão cultural, né? O Estado ele tem que deixar para trás essa cultura de ser o inadimplente por uma opção, né? Claro, hoje, você trazer o Estado, alguns estados, né, para a adimplência, talvez demore um pouco em razão daquilo que você já tem construído, mas tem que mudar a cultura. E aí é justamente esse trabalho que o professor Zé Maurício comentou, né? Nós temos que mudar culturalmente a nossa posição. E aí é onde eu sinto falta, né? Onde eu sinto falta de uma presença maior desse debate na academia, nas faculdades, nos cursos de graduação. Nós temos importantes cursos que discutem a mediação e a arbitragem, mas talvez nas graduações, não sei se é uma sensação apenas minha, mas as graduações ainda focam muito no processo civil, no seu viés do litígio, né? E, eventualmente, a gente poderia trazer isso numa cultura desde lá dos primeiros anos de faculdade, tentar discutir isso com mais profundidade, né? Na proposta que é o Código de Processo Civil, do ministro Fux, né? Que ele foi um dos principais atores aí na elaboração do Código de Processo Civil, com esse viés nitidamente buscando a conciliação, buscando a mediação, buscando a solução pelas partes e não por meio único e exclusivamente da sentença. Então, talvez essa cultura ela tem que vir lá na faculdade, né? Talvez inserindo esses debates desde o início lá nas faculdades para que a gente possa mudar um pouco esse conteúdo, mudar um pouco esse conceito, né? Então, eu acho que debates como o de hoje vêm justamente para essa finalidade, para mostrar, né, para a gente enxergar que é possível, sim, o judiciário, o setor privado e a administração pública convergirem para tentar buscar uma solução mais ágil, né, às questões que, claro, quanto mais efetividade você traz ao processo, mais efetivo você torna aqueles direitos todos aqueles direitos fundamentais que estão consagrados em nossa Constituição, né? Então, trazer um processo ágil é dar eficácia à nossa Constituição, e isso eu acho que deve ser um valor buscado por todos, inclusive, e em especial pela administração pública, não é isso? Então, eu acho que deixa a nossa contribuição para que isso realmente se torne mais comum, e como o professor Luiz Renato manifestou a preocupação, né, que isso se torne uma busca pelas pessoas, pelo menos onde no meu meio é tímida essa busca, já existe, mas é tímida, talvez a gente poderia incentivar isso de uma maneira mais efetiva, talvez partindo lá das faculdades nossas de graduação. Perfeito. Eu vejo que talvez já tenha se disseminado a ideia de que é exercício de cidadania buscar os direitos, buscar o reconhecimento do direito. E me parece que um passo seguinte seria incutir na cabeça do cidadão, que é também um ato de cidadania, se responsabilizar pela solução dos conflitos, não depender necessariamente de uma resposta do Estado, do Judiciário. Participar, como disse, há outra alternativa, né? Não precisa ser só uma sentença judicial. Então, vejo dessa forma. Bom, para a gente encaminhar... Oi, Maurício. Aproveitando o gancho dessa sua fala aí, hoje nós temos, inclusive aqui no Distrito Federal, um programa chamado de Justiça Comunitária, tá? Então, a Justiça Comunitária, muito dessas questiúnculas, né, que vão, que necessariamente iria para um juizado especial ou mesmo para uma delegacia, né, são resolvidos pelos próprios líderes comunitários, né? Porque é um trabalho que é feito aqui no DF pela doutora Gláucia Fasfarelli, né, que coordena esse trabalho de justiça comunitária, formando mediadores comunitários para atuarem nessas áreas, né? Então, você tem o próprio Ministério Público hoje, aqui no Distrito Federal, também eu estou falando do Distrito Federal porque Sim. Aqui que eu vivo e que eu conheço, né? Mas eu sei que em outros lugares do Brasil também tem trabalhos bastante interessantes, né?
aqui o Ministério Público do Distrito Federal é muito atuante nessa área, né? O Ministério Público tenta, vamos dizer assim, em muitas ocasiões, né, trabalhar nesse sentido, na promotoria de educação, não sei como é que chama a promotoria exatamente, mas na promotoria de infância e juventude, em várias promotorias específicas de consumidor, enfim. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de conduzir uma mediação que tinha, por um lado, uma associação de pessoas que se constituiu em torno de um problema que aconteceu na construção de um conjunto habitacional, e, de outro lado, tinha um desses órgãos de defesa do consumidor, não me lembro qual, e o Ministério Público. Então, ao final dessa mediação, que tinha uma ação civil pública e uma ação e outra ação coletiva, duas ações para tratar desse negócio que não se sabia quando isso ia terminar, né? Então, isso acabou como? Acabou com o TAC, com o termo de, né, de conduta, né, termo de acordo, né? Isso pode ser feito, claro que pode ser feito, né? Outra coisa, eu não sei se vocês tomaram notícia, isso para dizer, viu, Antônio Guilherme, dessa sua preocupação, e eu vou dar um exemplo aqui de bem-sucedida mediação com o serviço público, que eu conduzi uma mediação. Você deve ter tido notícia, porque teve noticiário nacional sobre isso, né? Um viaduto que caiu aqui em Brasília, no setor, em frente ao setor bancário, em frente à antiga sede do Banco do Brasil aqui. Caiu um viaduto, despencou ali uma parte desse viaduto e afetou uma enormidade de carro, porque embaixo funcionava um estacionamento e tal, né? Então, quem era o responsável por essa indenização? Obviamente que o Estado, né? A responsabilidade objetiva do Estado nesse caso, né? Então, na época, o governador procurou o presidente do tribunal e o tribunal sugeriu que fosse feita uma mediação. E aí nós participou a Procuradora-Geral do Distrito Federal e todos os outros envolvidos naquela mediação. E isso foi resolvido em um mês. Em um mês, todas as pessoas que tiveram seus danos materiais, né, tiveram a indenização desses danos. Você imagine essa quantidade de processos que iniciar, todo mundo individualmente, mesmo que fosse uma ação coletiva, né? Você entra lá e tal, aí você tem um processo, aí geralmente um processo público dificilmente não chega no STJ, né? Dificilmente, quando não o STJ, né? Então, quantos anos essas pessoas iriam esperar para depois receber um precatório, né? Queria ter um tanto outro de tempo para... Em um mês, esse processo estava resolvido com todas as pessoas indenizadas. Então... E eu acredito... Sim. E me perdoe, mas eu acredito que com a composição dessa ordem, ainda que tenha havido as indenizações, certamente foi muito mais barato do que se você conduzisse essa quantidade de processos no judiciário, com a quantidade de despesas processuais, honorários, sucumbência e tudo. Mobilizados. Exatamente. Das pessoas, o fato de muitas pessoas utilizarem seus próprios carros para trabalho, né, que estariam conseguindo quando poderiam. Exato. Então, tem soluções, entendeu? O que precisamos é ter uma disposição, né? Você vê esses desastres que aconteceram. Ontem mesmo, nós estávamos numa conversa com o Diego Salek, né? Que é um dos grandes negociadores no Brasil, formado em Harvard e tudo mais, né? Então, ele conduziu parte daquela negociação da TAM, né? Quanto tempo aqueles processos não poderiam durar? Ele conduz também, orienta essas negociações para esses desastres naturais, esses desastres que aconteceram lá nas barragens de Minas Gerais e tudo mais, entendeu? Então, muito dessas coisas está sendo resolvida por mediação.
para evitar longos processos que aí as pessoas perdem até o interesse por isso, né? Enfim, Meus amigos, nós estamos com o nosso tempo aqui quase estourando, né? Quando o assunto é bom e quem fala dele sabe o que diz, o tempo passa rápido. Eu gostaria de agradecer muito ao nosso público aqui, as pessoas que comentaram, muitas pessoas elogiando o Maurício, muitas pessoas elogiando o Antônio Guilherme. Vou fazer o registro aqui do comentário do nosso amigo Edson Ferretti, Maurício, nosso amigo de viagens para a Argentina, grande Edson, fez um comentário aqui, estava aqui nos atendendo. Agradecer também aos nossos acadêmicos aqui que ficaram na parte técnica, na retaguarda, nos dando aqui o apoio necessário. E franquear agora a palavra para o José Maurício, para o Antônio, para fazer uma consideração final, para que a gente possa encerrar essa noite muito proveitosa, agradecendo demais a ambos pela disponibilização do tempo em prol aqui, não só da nossa comunidade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas de todos os ouvintes aqui do nosso congresso. Por favor, fiquem à vontade. Bom, da minha parte, eu só tenho muito a agradecer, né, pelo convite, né, desse grande amigo meu aí, o Luiz Renato, né? Nós nos conhecemos em Buenos Aires, nos bancos da Universidade de Buenos Aires, né? Lá quando a gente pleiteava as vagas de doutorado. E eu não coloquei isso no meu currículo, não, viu? Não colocou? O Edson está falando aqui. Isso vale mais. Exatamente. Então, e agradecer muito essa oportunidade de dialogar com vocês aqui sobre esse tema que me encanta muito, que eu tenho uma grande paixão por ela, né? E dizer que estarei sempre à disposição, sempre que for, que sentirem que eu poderei dar alguma contribuição, algum esclarecimento, tá? Fico sempre à disposição. Sim, contamos com isso. Doutor Guilherme, Antônio Guilherme, né? Pela sua disposição de enfrentar comigo esse tema aí tão candente nesses tempos. Exatamente. Que nós estamos enfrentando aí. Tá? Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor José Maurício, professor Luiz Renato. Foi realmente uma noite muito proveitosa. Eu acredito que todos que nos acompanharam tenham... O Antônio está com um probleminha lá, né? Vamos ver se ele consegue. Bom, voltamos aqui. São as nossas dificuldades, né? Eu até ia finalizar o comentário justamente nesse sentido, né? Que é o tema do nosso evento em relação a direito e as tecnologias. Hoje, por uma felicidade, estamos aqui entre Brasília, Paraná e São Paulo juntos, né? Então, isso realmente é uma contribuição que eu acredito veio para ficar, né? Então, estamos aqui num bate-papo diretamente do Paraná, São Paulo e Brasília, e isso realmente é uma situação... Uma pergunta. Você é parente do Roberto Portugal, por acaso? Desculpa, não entendi. O juiz Roberto, o desembargador Roberto? Não somos parentes. Eu conheço ele, né? Inclusive, eu morei em Curitiba e trabalhei em Curitiba, e ele, na época, era juiz, se não me engano, da 9ª Vara Civil de Curitiba, quando eu conheci. Ele é desembargador, né? Hoje desembargador, exato. Mas a família dele, né, é uma família de longa tradição no Poder Judiciário paranaense. Né? Porque você é Portugal e falou que era do Paraná, então... as pessoas relacionam, sim. Mas nós temos aqui umas 2, 3 raízes de Portugal diferentes aqui no Paraná, mas, de fato, não pertenço a essa família, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, foi muito gratificante, muito, muito produtivo estar aqui essa noite com vocês e agradecer a instituição pelo convite, se colocar à disposição, estou à disposição aqui sempre que eventualmente precisarem e espero também contar com os senhores em eventuais eventos da nossa instituição aqui. Muito obrigado a todos, boa noite a todos que estão nos acompanhando e até a próxima. Ok, muito obrigado mais uma vez aos dois. Encerramos então por aqui
esse nosso painel. Um abraço a todos e até a próxima.